Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Amém? Diz assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode fechar os seus olhos por um momento, curvar sua cabeça? Senhor, estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, e ela penetra no nosso coração, aonde ninguém mais pode ir. A Tua palavra, Senhor Deus, tem entrado e tem transformado as nossas vidas. Que assim seja nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, possa discernir as intenções do coração e possa trazer vida, transformação, Pai. Mudança de mente, mudança de comportamento. Nós entregamos essa mensagem e pedimos que o Teu Espírito Santo ministre no nosso coração e que nós possamos sair daqui nessa noite diferentes de como nós entramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, ele é um texto muito conhecido e Jesus está falando e ele começa já, diante dessa questão de problemas, ele já começa dando a solução, antes mesmo de apresentar o problema, e a solução é: venham a mim. Quando ele diz vinde a mim, essa é a solução. Vinde a mim para quê? Ou quem? Aqueles que estão cansados e sobrecarregados. O problema que Jesus estava apontando, que as pessoas estavam cansadas, elas estavam com uma carga acima do normal, elas estavam sobrecarregadas. Então, por que dizer que esse é um problema moderno, se Jesus disse isso há tantos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás? Um problema, ou você resolve o problema, ou o problema piora, não é mesmo? Ele nunca fica como está. A nossa igreja lá em Toledo, quem conhece sabe, nós temos muitas lâmpadas lá, e um dia queimou uma das lâmpadas. E a gente falou: diante de tantas lâmpadas, deixa essa aí queimadinha. E de repente queimou 2, 3, 4. E o problema só foi piorando, até que a gente resolveu. Quase fizemos um culto à luz de velas lá, né? Mas chegamos no momento que nós resolvemos o problema. Ou seja, o problema, ou você resolve ele, ou ele apenas piora. E esse problema de pessoas cansadas, carregando um fardo muito pesado, não era um problema apenas daquela época. Os fatores modernos, eles fizeram com que esse problema se tornasse ainda pior. E um desses fatores modernos é a competitividade, que é o assunto que nós vamos tratar hoje. A competitividade, ela é um fardo que se apresenta, é um jugo que se apresenta nas nossas vidas para que a gente corra a nossa carreira com um peso a mais. A competitividade, ela é a capacidade de um indivíduo ou de uma organização a alcançar o seu objetivo melhor e primeiro do que os outros competidores. Um exemplo, um atleta competitivo é aquele que cruza a linha antes dos outros. Uma empresa competitiva é aquela que consegue atender melhor os seus clientes e lucra mais do que as outras. A competitividade, ela acaba separando os bons dos ruins, os empregados dos desempregados. Ela é uma linha que separa os vencedores dos perdedores. E ela se apresenta para nós, trazendo algumas necessidades. Necessidade de trabalhar mais, necessidade de correr mais, de pensar mais, necessidade de estar constantemente envolvido com algo, e muitas vezes por isso nós abrimos mão de coisas importantes na nossa vida, como a família e o relacionamento com Deus. A competitividade geralmente ela está ligada, nós associamos essa palavra ao mercado de trabalho, ou ao mercado econômico e até mesmo aos esportes. E ela está diretamente ligada à necessidade ou à expectativa que nós queremos suprir. Um atleta competitivo é aquele que corresponde à expectativa do seu país em ganhar medalhas.
Um funcionário competitivo é aquele que melhor corresponde à necessidade do seu empregador. Uma empresa competitiva é aquela que melhor atende à necessidade dos seus clientes. Então, a competitividade está relacionada à expectativa que nós estamos querendo suprir. E eu quero então apresentar duas soluções para esse problema que nós estamos vivendo hoje. Duas soluções divinas. Porque a competitividade se oferece como eu falei antes, como um peso sobre as nossas vidas, um jugo. Jesus estava falando de um jugo. Jugo, ele é uma carga que você se dispõe a levar, que você se dispõe a carregar. E quando nós estamos com uma carga acima daquela que nós podemos e conseguimos seguir a nossa vida, nós sucumbimos. Sucumbir significa você cair sob a pressão ou sob o peso de algo. Quando algo está sobre você, ou quando algo está sobre alguma coisa que é mais pesado do que a capacidade de suportar, nós podemos dizer que se nós colocássemos um peso acima do que essa mesa pode suportar, ela iria sucumbir. Ela não iria aguentar. E quantos aqui já não sucumbiram na vida espiritual? Quantos aqui já não caíram na vida espiritual porque a competitividade te pegou de jeito e fez com que você corresse, e nós aí dizemos assim, não tenho mais tempo para parar, para fazer o meu TSD, nós sucumbimos por causa da correria do dia a dia. Quantas famílias são destruídas porque a competitividade acaba pegando de jeito, e aí você corre, faz, mas não tem tempo de olhar nos olhos. E por aí vai. Nós temos que fazer, temos que estar na frente. A competitividade nos apresenta a necessidade de sermos o melhor, não sermos ultrapassados. Ela nos coloca em uma correria acima do normal, nos faz não enxergar o lindo, o belo da vida, nos faz não valorizar aquilo que Deus nos deu. Ela é uma carga que ela é oferecida para mim e para você, mas que você tem que escolher o que você vai fazer. A palavra de Deus diz que de uma fonte não pode jorrar bênção e maldição. E eu descobri que um pé de manga pode jorrar bênção e maldição. Eu tenho um pé de manga lá em casa, e ele é uma bênção, porque ele nos dá uma sombra maravilhosa. Mas faz uma sujeira. E aí ontem eu limpei todo o pátio, deixei tudo limpinho, bonitinho. Aí eu acordei hoje cedo, eu olhei aquelas folhas no chão, eu olhei para minha esposa e falei, não dá para brincar com esse pé de manga. Todos os dias, se eu for competir com ele, eu vou ter que estar todos os dias lá limpando o meu pátio, e eu quero dizer que eu não tenho tempo para isso. Ou eu não vou ter mais tempo para Deus, ou eu não vou mais ter tempo para minha esposa, diante de tantas outras coisas. A competitividade é mais ou menos como o meu pé de manga. Ela vai te oferecendo, colocando oportunidades, te dando suposições para que você acabe entrando no jogo. E aí depois que você entra no jogo, qual que é o destino? Quando nós entramos na competitividade, abraçamos a competitividade, o nosso destino é sucumbir, porque nós estamos trazendo para nós uma carga que nós não podemos e não conseguimos carregar. Aí estoura lá na sua vida espiritual, quando você não tem mais tempo para fazer o teu TSD. Ou quando você não tem tempo mais para demonstrar amor e carinho pelos seus filhos, pela sua família. E aí nós começamos a sucumbir. Então eu quero apresentar duas soluções divinas para esse problema tão atual, que tem estado presente todos os dias na nossa vida. A primeira delas é: viva a expectativa de Deus. Como eu disse antes, a competitividade ela está ligada à necessidade que nós estamos suprindo, ou melhor, à expectativa que nós suprimos. Como um atleta que ganha medalha, supre a expectativa do seu país, assim nós estamos suprindo alguma expectativa. E com relação à sua vida, eu quero dizer que existem 3 expectativas. Existe a sua expectativa, aquela que você tem a respeito de você mesmo.
Existe a expectativa dos outros a seu respeito e existe a expectativa de Deus a seu respeito. E para você saber se você tem andado dessa vida de competitividade, você precisa saber qual expectativa você tem buscado suprir nos seus dias. Primeiro, então, expectativa pessoal. A expectativa pessoal ela é gerada através do seu histórico de vida. A Bíblia fala a respeito de uma viúva, a viúva de Naim. Uma mulher que é viúva já tinha perdido o marido. E agora ela estava levando o seu filho, também morto, levando até o enterro, cortejo do enterro do seu filho. Quando Jesus aparece na vida daquela mulher, quando Jesus toca aquele menino e devolve a vida a ele, ele dá muito mais do que o filho a ela. Ele dá a ela uma nova expectativa de vida. Você imagina uma mulher que perdeu o marido e agora passa a viver pelos filhos. Mas aí o filho também morre. Diante de um histórico de morte, a expectativa que ela gera é esperar a morte também. Vai viver os seus dias esperando a morte. Porque já não há mais alegria de viver. E aí então o histórico de morte gera uma expectativa de morte. Eu não sei qual é o histórico da sua vida. Se é um histórico, muitas vezes, talvez você tenha vivido um histórico de fracasso, de decepções nos relacionamentos, tem se decepcionado com pessoas. Cada um aqui tem uma história. Só que você não pode basear a sua vida, a expectativa da sua vida, no seu histórico. Muitas pessoas têm estado abaixo da expectativa de Deus, porque não conseguem se ver como Deus o vê, porque se olha a partir da sua história, a partir dos seus fracassos, a partir das suas limitações, a partir daquilo que ouviu dos pais, que você nunca vai conseguir, e aí então você não consegue viver a expectativa de Deus. Existe também a expectativa dos outros. Em João, capítulo 1, você não precisa abrir, versículos de 45 a 46, a Bíblia diz que Felipe chega a Natanael e diz assim: olha, eu encontrei aquele de quem Moisés e os profetas falaram, Jesus o Nazareno. E aí Natanael diz assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael tinha uma expectativa a respeito de Jesus, e a expectativa dele não era boa. Agora, se Jesus baseasse a sua vida pensando naquilo que os outros pensam a seu respeito, na expectativa que os outros têm a seu respeito, ou ele iria desistir de fazer a obra de Deus, ou ele iria fazer para mostrar para os outros. E é aqui que muitas vezes eu e você caímos, sucumbimos. Porque ao invés de vivermos a expectativa de Deus a nosso respeito, nós somos influenciados pela expectativa que o outro tem a nosso respeito. E aí muitas pessoas têm até se endividado, comprado com o dinheiro que não tem, para agradar quem não gosta. E aí nós entramos nessa competitividade. Parece que você tem que estar sempre à frente. Por quê? Porque nós nos comparamos demais com os outros. Se você quer vencer a competitividade, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de se comparar. De comparar a sua vida com a do seu irmão, o seu carro com o carro do vizinho, o seu esposo com o esposo do vizinho. Isso é competitividade, é comparação. Quando você diz que a grama do vizinho é mais verde, você já está competindo com ele. Quer dizer, e aí você entra às vezes até numa depressão. Você sabe que a depressão ela é resultado da competitividade, porque ela é o resultado de uma carga acima do normal, de um cansaço físico e uma carga emocional, acima daquela que a pessoa pode viver. Então nós nos preocupamos demais com o que as pessoas pensam a nosso respeito, e aí nós aceleramos o passo. Nós vivemos hoje a mídia tem tentado passar uma ideia, a ideia do corpo perfeito, a ideia do consumismo, e muitas vezes nós, sem perceber, nós estamos entrando nesse mundo de competitividade. Porque o outro tem, eu também preciso ter.
Porque o filho do outro é assim, o meu também precisa ser. E às vezes tem pais que até brigam para mostrar que o filho é melhor do que o outro. Competitividade. E quando nós menos percebemos, nós já entramos nesse jogo. Então existe a expectativa sua, que muitas vezes é gerada pelo seu histórico. Existe a expectativa dos outros a seu respeito. Mas existe a expectativa de Deus. Em João 15, Jesus disse: eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos. Ninguém planta algo sem esperar colher alguma coisa. Jesus, quando Ele olha para nós, Ele tem uma expectativa, Deus tem uma expectativa a seu respeito. Deus espera algo de você. Nós vemos na Bíblia a história de Davi, quando o profeta Samuel foi enviado à casa de Davi para ungir um rei. Davi tinha vários irmãos. E aí todos eles estavam diante de Samuel, o profeta. E quando ele viu o primeiro, grandão, forte, bonito, ele disse: com certeza o Senhor escolheu esse. E Deus disse para ele: eu não vejo como você vê. Eu estou vendo o coração, não estou vendo a aparência. E aí então, a expectativa do pai de Davi estava em Eliabe, o filho mais velho. A expectativa do profeta estava em Eliabe, o filho mais velho. Mas a expectativa de Deus estava em Davi. Quando Samuel perguntou a Jessé: tem mais algum filho? Ele disse: tem um menininho. Está lá cuidando das ovelhas. Acho que ele tinha até esquecido de Davi. Estava lá, escondido. Davi se via como um pastor. Ele diz, em um dos salmos, diz: olha, Deus me tirou lá de trás das ovelhas do meu pai. Mas Deus via muito mais do que Davi via, e Deus via muito mais do que até o homem de Deus e o seu próprio pai via a seu respeito. Eu não sei a expectativa que você tem a seu respeito, e também não sei qual a expectativa que os outros têm a seu respeito. Mas existe uma expectativa de Deus. Deus olha para você, e Deus espera algo de você. E não há decepção e frustração em você dedicar a sua vida para corresponder à expectativa de Deus a seu respeito. Mas quando eu e você queremos suprir a expectativa dos outros, nós sucumbimos, nós nos frustramos. Por isso, essa palavra tem o objetivo de levar você a mudar o foco e olhar apenas para o Senhor. Primeira coisa que nós precisamos fazer então é viver a expectativa de Deus e não a expectativa dos outros, e não ser mais influenciado pelo nosso histórico de vida. É olhar para o Senhor e corresponder àquilo que Ele espera de nós. Quando você sabe quem você é em Deus, quando você supre a expectativa de Deus, já não importa mais o que os outros pensam, já não importa mais o que os outros falam, porque você supre a expectativa de Deus e você tem a Deus como Senhor. A palavra de Deus fala que nós não podemos servir a dois senhores. A Bíblia diz que se você serve ao dinheiro, você não pode servir a Deus. Você não pode servir a dois senhores. Servir ao dinheiro? Pare e pense, reflete um pouquinho na sua vida. O que tem estado na sua mente constantemente? O que move você todos os dias a correr e a trabalhar como você tem trabalhado? Viva a expectativa de Deus a seu respeito. Segundo ponto, você precisa ir até Jesus e fazer essa troca. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim. Jesus, ele diz: venham até mim. Ele chama. Há aqui uma decisão que você precisa tomar, uma escolha, há uma atitude que você precisa ter, de ir até Jesus. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus lá na frente diz: tomem sobre vocês o meu jugo. E ele fala que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Eu quero dizer para você que não existe descanso se você não tomar sobre você o jugo de Jesus. Os judeus tinham um jugo muito pesado. O jugo deles era a lei, era a Torá. Eles tinham um jugo pesado. Eles estavam cansados desse jugo.
estavam sobrecarregados da lei. E Jesus disse: eu tenho um jugo que é suave, que é leve. Tome sobre vocês esse jugo. O que seria esse jugo de Jesus sobre as nossas vidas? Esses dias atrás, nós estávamos em Araranguá, eu e minha esposa, em um treinamento. Em um dos cultos, nós fomos chamados para orar por algumas pessoas. Eu lembro que eu orei, e aí quando eu estava voltando, uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida, ela me chamou e disse: ora por mim. Era uma mulher jovem, com uma criança no colo. E quando eu coloquei a mão na cabeça dela, Deus trouxe ali uma palavra profética para ela. E dizia assim, que era um tempo de descanso na vida dela. Dizia que era um tempo onde Deus iria se mostrar, o Senhor iria se mostrar como pastor, que pega pela mão, que leva pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas. Mas a palavra terminava assim: coloque os teus olhos na minha palavra. Se volte para a minha palavra. Olhe para a minha palavra. 3 dias depois, eu ouvi alguém que comentou a respeito do comentário dela, a respeito dessa profecia. E ela dizia apenas assim, que Deus disse para ela que era um tempo de descanso, que era um tempo de refrigério. Mas ela não citou, e talvez até tenha esquecido, da parte mais importante, que iria determinar todo o resto. Olhe para a minha palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você entrou nesse jogo da competitividade e tem visto que você sucumbiu na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, existe uma palavra de Deus para você hoje, para que você tire os olhos das circunstâncias e você volte os seus olhos para a palavra de Deus. Porque ela é perfeita e ela restaura a sua alma. Se você quer transformação, se você quer viver isso que eu falei, um tempo de descanso, um tempo de refrigério, você precisa se voltar para a palavra, colocar os olhos na palavra, fazer o teu TSD com mais dedicação, com mais esmero, com mais entrega, com mais intensidade. Buscar a Deus, olhar para a sua palavra. E aí sim, você vai viver dias de descanso na sua vida. O salmista Davi fez isso, ele foi até o Senhor. Salmo 121:1 diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Davi dizia. O contexto onde Davi estava inserido nesse salmo era que ele estava fugindo de uma ameaça de morte. O rei Saul havia prometido ele de morte, disse que ia matar ele. Davi estava fugindo da morte no deserto. Deserto é lugar de sol escaldante, de cansaço, de escassez, de provação, de luta. E para piorar tudo, ele acabava de ouvir a notícia de que o profeta Samuel tinha morrido. Quem era o profeta Samuel? Era o esteio de Davi. Era o referencial de Davi. Era o discipulador de Davi, o conselheiro de Davi. Sabe aquela pessoa que você está com um problema, você liga e diz: ora por mim? Aquela pessoa que você precisa de um conselho. E aí, o profeta Samuel tinha morrido diante de toda aquela situação. Talvez no pior momento, na pior situação da vida de Davi. Ou em um dos piores momentos. E ele, nessas palavras, quando ele diz assim: de onde me virá o socorro? Ele estava mais ou menos dizendo assim: quem poderá me defender diante dessa situação? Estou aqui nesse deserto, fugindo, meu referencial morreu, quem poderá me defender? Mas Davi termina a sequência desse salmo, versículo 2, ele diz: o meu socorro não vem dos deuses, dos montes, e o meu socorro também não é o profeta, o meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. E eu não sei a sua vida, talvez você não perdeu o teu referencial. Talvez você não está num deserto físico, mas tem vivido num deserto emocional. Tem passado por dias de cansaço, de luta, de perda. Dias que você tem andado com uma sobrecarga em suas costas. O que fazer diante disso? Dessa situação? Vá até Ele. Clame por Ele. Para que assim como Davi, você receba o socorro do Senhor na sua vida. Nós fomos viajar um tempo atrás, como eu disse antes, nós fomos de ônibus, eu e minha esposa. E aí, como a gente tem uma filha pequena, a gente levou 8 malas para a viagem. A gente vai ficar 30 dias, então a gente se precaveu de tudo. Era setembro, então nós levamos roupa de frio, roupa de inverno, coberta, levamos tudo que a gente podia, né? Tudo que deu. E aí a gente passou os 30 dias e no final a gente olhou e muitas coisas que a gente levou, a gente não usou. E aí eu me frustrei porque eu sofri para carregar aquelas malas. Sabe, a nossa vida é assim também. A vida, a sociedade, as pessoas, elas vão oferecendo malas. Elas vão oferecendo situações que é um peso, é uma carga que você tem que carregar. E aí, se nós aceitamos carregar tudo aquilo que a vida tem nos oferecido, acontece que nós levamos uma carga maior do que aquela que nós precisamos ou que nós devemos carregar. Eu levei mais mala do que eu precisava. O resultado disso foi que eu me cansei de forma inútil. E é o que a palavra de Deus diz, que é inútil você levantar cedo, trabalhar, dormir tarde. Se não for o Senhor, o teu sustento, a tua vida, a tua esperança, se os teus olhos não estiverem em ti, a Bíblia diz que é em vão o guarda vigiar se o Senhor não guardar a casa. É em vão trabalhar na construção se o Senhor não for o construtor. É inútil. Só gera frustração, cansaço, decepção, tristeza, depressão. Quando você vê as dívidas estão ali, quando você vê e faz o cálculo das perdas, a sua família, os seus filhos, que você tanto ama e você não tem tempo para eles, porque você está sempre correndo. De repente o tempo passou e você perdeu o coração do seu filho, perdeu a alegria, a harmonia da sua casa, o sorriso da sua esposa, do seu marido. Em que área da sua vida você tem sucumbido? De repente você olha para você e diz, há um tempo atrás eu buscava tanto a Deus, eu orava, eu tirava tempo para fazer o TSD e agora eu não tenho mais tempo. Você já parou para pensar que nós não dissemos assim, eu não tenho tempo para trabalhar. Nós arrumamos tempo. Nós dizemos que nós não temos tempo para Deus, dizemos que não temos tempo para a família, dizemos que não temos tempo para fazer um exercício físico. Sabe por quê? Porque nós estamos sucumbindo. Nós estamos com uma carga além daquela que nós precisamos carregar.